que você se colocasse em pé, Mateus 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Mateus 26, 36 diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só, Jesus se entristeceu e se angustiou. Continuando. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Pedir para que o Senhor fale conosco. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por este momento, Senhor, onde podemos parar e escutar a tua voz. Eu peço que o Senhor use a minha vida, Senhor, e que o Senhor fale com os teus filhos através desta palavra. Em nome de Jesus, que não saiamos daqui do jeito que entramos, mas que cada um de nós possa receber a tua porção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Se nós continuarmos a ler esses versículos de Mateus 26, você vai ver que o Senhor Jesus ele fez essa mesma oração 3 vezes. Vocês acham que o Senhor Jesus estava sofrendo? Sim, ele estava sofrendo, porque ele sabia qual seria o tipo de morte que ele iria ter, o que ele iria enfrentar. E mais do que isso, ele sabia que naquele momento, Deus Pai teria que desampará-lo. Lá em Mateus 27, não precisa abrir, o versículo 46, diz que por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que isso ia acontecer com ele quando ele estava aqui orando. E ele sabia também que a pureza dele seria manchada por um pecado que não era dele, e sim nosso. Então, quando ele orou no Getsêmani, ele se entristeceu, ele estava sofrendo. Nessa mesma passagem aqui, só que no Evangelho de Lucas, Lucas, que era um médico, né, o Lucas, escritor dos Evangelhos, ele era médico também, ele diz assim, em Lucas 22, 44, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. O suor do Senhor Jesus se transformou em sangue. Isso se chama hematidrose. De tão grande era o sofrimento, a angústia que o Senhor estava passando. Ele estava sofrendo. Quando eu penso no sofrimento do Senhor, tudo aquilo que ele passou e ele não desistiu, porque na mesma passagem também, só que lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 41, diz que ele disse: basta, chegou a hora. E em seguida chegou Judas para o trair, chegaram os guardas para prendê-lo. Então aqui eu vejo que apesar do Senhor Jesus estar sofrendo, ele orou, ele se levantou e ele foi fazer a vontade do Pai. Porque a gente pode ver aqui o que o sofrimento dele produziu. E eu entendo, queridos, que nós precisamos aprender a passar por sofrimentos e produzirmos algo bom. Eu vou me explicar melhor, amém? Todos nós passamos por dificuldades, sim ou não? Todos nós temos os nossos sofrimentos, as nossas lutas, né? Tem pessoas que têm enfrentado
doenças, problemas de saúde graves, tem pessoas que têm entes queridos com dificuldades, com enfermidades, tem pessoas que já perderam parentes muito próximos, tem pessoas que estão com dificuldades financeiras, então, pessoas que têm problemas nos seus casamentos, com filhos, são todas situações que abatem a nossa alma, que nos fazem sofrer. Mas nós precisamos aprender a passar por situações de sofrimento que muitas vezes são inevitáveis. Algumas nós podemos evitar, mas tem coisas que a gente não tem como evitar. Eu não estou sendo pessimista, não, mas eu creio que nós devemos aprender a passar por situações para tomarmos as decisões corretas. Amém? Porque a igreja, né, os crentes, geralmente, nós não somos preparados para passar por momentos difíceis. Nós vivemos numa cultura que foge da dor. E isso é normal, né? Quem que gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas, e devido à nossa fragilidade humana, nós também nem devemos suportar o sofrimento pelas nossas forças, pelo pensamento positivo. O Evangelho, a palavra de Deus, ele nos mostra que quando nós sofremos, nós somos atingidos, nós nos entristecemos, mas nós sofremos para a glória de Deus. Nós somos atingidos, nós somos abatidos, mas nós sabemos que Deus tem um propósito em todas as coisas que Ele nos permite passar. Deus não é o causador do sofrimento. Amém? Porque sabe o que é mais importante quando nós estamos passando por essas situações difíceis? É aquilo que nós produzimos em meio ao sofrimento, em meio às dores. O sofrimento do Senhor Jesus, que nós lemos aqui, produziu salvação. O sofrimento dele trouxe vida eterna para mim e para você. Se ele não tivesse sido obediente, não tivesse sofrido, não tivesse sido traído, morto, crucificado, claro, ressuscitado, nós não teríamos salvação. O sofrimento dele produziu vida eterna em nós, a todo aquele que crê. Glória a Deus por isso. Você já viu uma pérola? Sabe a pérola, aquela joia bonita dos colares, das pulseiras, né? Eu tenho umas fakes, mas eu não estou falando das fakes, eu estou falando das verdadeiras. Você sabe como a pérola é feita? Como é produzida uma pérola? A gente pode dizer que a pérola ela é produzida pelo sofrimento de uma ostra, de um molusco ali. Porque a pérola é a reação de um intruso dentro ali da concha, e esse intruso causa um atrito, gera um sofrimento na ostra, e ela produz essa pérola. Esse intruso, né, é qualquer organismo externo, desde um grãozinho de areia até um parasita. Então, a gente pode ver que o sofrimento da ostra é que gera uma linda joia. Quando eu olho para a palavra de Deus, para a vida do apóstolo Paulo e de todos os apóstolos, né, do Senhor Jesus, e eu vejo como eles sofreram por Cristo, por pregarem a Cristo, por não negarem o nome de Cristo. Eles sofreram até a morte. E sabe o que esse sofrimento produziu? Igrejas, outros cristãos, cristãos fortes, firmados no Evangelho, que não se intimidavam diante das perseguições que eram muitas, e foi isso que fez o Evangelho chegar até nós. Ou seja, eles também produziram as suas pérolas em meio ao sofrimento. E quando nós estamos passando por momentos difíceis, por sofrimentos, o que nós produzimos? Será que nós somos capazes de produzir pérolas em meio às dores? Eu pensei muito antes de fazer essa pergunta, mas eu estou fazendo ela para mim também. E eu não quero, queridos, de maneira alguma, diminuir a dor de ninguém. E nem comparar dor com dor, porque isso não se compara. Eu aprendi nesses mais de 23 anos de cristianismo, que a gente não tem como comparar, nem medir a dor do outro.
Cada um sabe o quanto sofre e pelo que sofre, mas nós precisamos aprender a suportar certas coisas, olhando para o exemplo de Jesus, dos apóstolos e de tantos outros irmãos nossos. Sabe por quê? Porque as coisas vão ficar cada vez pior. Calma, não estou sendo pessimista, é a palavra de Deus que diz. Abre lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. O homem sem Jesus, ele vai ficar cada vez pior. O mundo vai ficar cada vez pior. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1 diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Até aqui. Então, queridos, a Bíblia diz que o mundo vai ficar pior. E isso vai nos atingir. Nós que somos cristãos, que somos igreja, que não nos conformamos com este mundo, ou seja, não tomamos a forma desse mundo. Nós temos aprendido isso, né, durante a campanha, que nós não nos conformamos com esse mundo, nós não temos o formato desse mundo. Então, isso vai nos atingir. Quando a gente ouve certas notícias, a gente fica escandalizado. Eu não sei você, mas eu fico. A televisão eu já não assisto há um bom tempo, mas eu até comentei com o Alex outro dia, eu tenho vontade de sair de todas as redes sociais, porque ou a gente fica triste em ver certas notícias, ou a gente fica muito irado. Vocês concordam comigo ou só eu que sinto isso? O mundo fica cada vez pior, mas por isso mesmo nós temos que aprender a passar por sofrimentos, porque mesmo que não aconteça nada com a nossa casa, com a nossa família, essas situações, essas perseguições, como igreja, vai ser inevitável passarmos, né? Não sei se você se lembra dos 2 últimos cultos missionários, de domingo agora e do mês passado, as situações que o bispo Hernani nos relatou. O pastor brasileiro foi morto lá num país da África, simplesmente por pregar o evangelho. Domingo agora ele também nos contou várias situações muito difíceis que têm acontecido no campo missionário por perseguição a cristãos. Nós sofremos só de receber essas notícias. Agora você imagina quem tem sentido isso na pele. Mas a questão é o que nós vamos fazer em meio ao sofrimento. O que nós vamos produzir? A gente vive numa época, né, onde muitas igrejas, não todas, graças a Deus, mas infelizmente muitas igrejas pregam um cristianismo raso, da super, hiper, mega graça, onde o cristão não vai passar por nada de dificuldade. Só que isso não é verdade. O Senhor Jesus disse em João 16:33 que nós passaríamos por aflições. Ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para nós que temos o Senhor Jesus, mesmo que nós enfrentemos dificuldades, Ele venceu por nós. Amém? Então, por isso eu gostaria de te mostrar algumas possíveis reações nossas diante do sofrimento. Algumas que nós não deveríamos ter. E umas que nós devemos ter. E a primeira reação que eu quero te falar é a mais humana, é a mais natural, é a mais carnal possível. Você lembra dos 3 homens que o apóstolo ministrou? Natural, espiritual e o carnal. Então, essa reação, ela cabe bem no homem natural e no carnal, que é, no sofrimento, produzir
reclamação e murmuração. Na verdade, quem só reclama e murmura diante das dificuldades está gerando mais sofrimento. O povo de Israel, quando ele estava no deserto, ele é o nosso principal exemplo bíblico, né, de pessoas que passam por dificuldades, por sofrimentos e produzem murmuração. Abre lá em Números capítulo 14, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Isso que está relatado em Números 14 aconteceu logo após os 12 espias terem ido espiar a terra prometida. E somente 2 deles, Josué e Calebe, voltaram com informações positivas. Os outros 10 só viram coisas ruins, só reclamaram, só murmuraram. E aqui, veja só a reação do povo que ouviu os relatórios, né? Números 14, versículo 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Então, em meio ao sofrimento e à dificuldade, eles reclamaram. E eles também acharam o culpado, né? Sempre que tem uma dificuldade, geralmente se acha alguém em quem culpar. No caso aqui, eles estavam culpando Moisés e Arão, né? Mas, na verdade, no fundo, eles estavam culpando a Deus. E essa não foi a única vez, né? Tem vários relatos na palavra de Deus, Êxodo 14 e muitos outros, onde mostra, né, o povo reclamando, murmurando e encontrando o culpado. Mesmo Deus protegendo eles no deserto, não deixando faltar nada para eles no deserto. Mesmo assim, eles reclamavam. E, queridos, muitos de nós, alguns de nós, também somos assim. Eu estou falando porque eu já fiz isso. Às vezes eu me pego reclamando. Eu falo: Elaine, para, volta. Não é isso. Murmurar e reclamar não melhora as coisas. Mas, às vezes, nós passamos por situações difíceis e nós reclamamos, ou nós nos vitimizamos. E sabe o que acontece? Nós perdemos a oportunidade de agradecer a Deus, porque mesmo em meio às dificuldades, é Ele que nos sustenta. É Ele que te sustenta. Por pior que seja a situação que qualquer um de nós estiver passando aqui, é Ele que está nos sustentando, senão nenhum de nós estaríamos aqui. Tem pessoas que culpam a Deus pelo sofrimento. Você já ouviu pessoas dizendo assim: por que Deus fez isso comigo? Eu não quero, de novo, né, eu vou dizer, eu não quero diminuir a dor de ninguém, mas Deus não é o culpado pelo nosso sofrimento. Se você ouviu a palavra de domingo à noite, se você não viu, você vai ouvir domingo de manhã, mas a vontade dele sempre é boa, agradável e perfeita. E quando nós produzimos só reclamação e murmuração, diante das situações difíceis, nós impedimos Deus de agir, porque nós mesmos nos amaldiçoamos. Ah, não tem jeito mesmo. Você já ouviu essa frase? Ou você já falou essa frase? Essa situação não vai mudar nunca. Eu nasci para sofrer. Tomara tivéssemos morrido lá na terra do Egito ou no deserto. E sabe, as pessoas que estão ao nosso redor, vendo aquilo que nós testemunhamos, sabe o que elas pensam? Elas podem não falar, queridos, mas elas pensam: olha, não vale a pena ser cristão mesmo. Ele está sofrendo tanto. E o Deus dele desamparou ele. E isso não é verdade. Porque o nosso Deus nunca nos desampara. Muitas vezes nós nos afastamos dele por causa da nossa dor. Mas ele não nos desampara. Eu quero te dizer que ele te ama.
e Ele sabe o que você está passando. Ele vê o seu sofrimento. Deixa Ele agir na sua vida. Produza pérolas em meio às suas dores. E o Senhor vai agir. Amém? Pergunta para quem está do seu lado. O que você produz no sofrimento? Tem uma outra reação que eu quero falar para vocês. E essa aqui é a nossa pérola. É a melhor reação, é o oposto da primeira, porque nós já vimos que reclamar e murmurar não dá certo. Então, essa segunda reação que eu quero te dizer é que no meio do sofrimento, no meio das dores, nós podemos glorificar o nome do Senhor. Nós podemos produzir louvor e adoração a Deus. Sabe, da mesma forma que as pessoas estão olhando para nós quando nós reclamamos e murmuramos, elas também estão olhando quando nós passamos por dificuldades e continuamos glorificando a Deus. Ao invés de reclamar, louve. Quando Israel fazia isso diante das batalhas, eles eram vitoriosos. E aquelas mesmas pessoas que estão olhando para nós, né? Vocês sabem que as pessoas estão olhando para nós, elas pensam, que Deus é esse? Que mesmo passando por tudo isso, Ele não deixa de adorar esse Deus. Isso serve de testemunho, amados. Fortalece a fé daquele que já é cristão e evangeliza aquele que não conhece o Senhor. E vê você passando por isso e glorificando a Deus. Sabe que glorificar a Deus em meio ao sofrimento não é fingir que o sofrimento não existe. Mas glorificar mesmo sabendo que o sofrimento está ali. Nós estamos sentindo, nós estamos vivendo aquilo. Mas você sabe que Deus não te desampara. Eu posso até chorar. Eu choro. Não choro? Eu sou chorona. Eu posso até chorar. Posso me entristecer. Nós vimos que o Senhor Jesus fez isso também. Ele se entristeceu, ele se angustiou, mas ele orou e ele se levantou e foi fazer a vontade do Pai. Nós também podemos chorar, nos entristecer, mas nós temos que nos levantar e glorificar a Deus. Porque, ao contrário de quando nós reclamamos que nós impedimos Deus de agir, quando nós louvamos a Deus em meio ao sofrimento, nós abrimos o caminho para Ele nos abençoar, para Ele agir naquela situação. Quando nós glorificamos a Deus em meio ao sofrimento, Ele começa a agir nas nossas vidas e fazer milagres. É nesse momento que os milagres acontecem. Quando você está passando por dificuldade, clama a Deus e glorifica a Ele, é aí que Ele vai agir. E que os milagres vão acontecer na sua vida. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E nós temos que passar por essas provações, dificuldades, com a consciência de que nós somos filhos. E Ele não abandona os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Algumas cartas, né, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago, elas falam muito sobre passar por sofrimentos, por provações, principalmente o sofrimento relacionado a não negar o nome de Cristo, né, a ser perseguido e permanecer firme. O apóstolo Pedro diz, lá na sua primeira epístola, lá em 1 Pedro 4, se você quiser abrir, 1 Pedro 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Pedro está falando aqui, não estranhem se vocês passarem por provações. Isso é normal. Todo cristão passa por provação. Que isso seja motivo de alegria. Porque Pedro, ele entendeu, porque ele aprendeu do Senhor Jesus, que quando nós somos perseguidos, nós sofremos por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados.
Se você abrir, não precisa abrir só para a gente ganhar tempo, mas lá em Mateus 5, os que nós chamamos de Sermão do Monte, as bem-aventuranças, o versículo 10 de Mateus 5 diz assim: bem-aventurados os perseguidos, foi o Senhor Jesus que disse, e Pedro ouviu. Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? No capítulo 1 também de Pedro, na 1 Pedro, no capítulo 1, ele fala da herança que nós vamos receber dos céus. E ele diz assim, 1 Pedro 1, 6, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, por maior que sejam as aflições, os sofrimentos dessa vida, se nós passarmos com fé, tudo vai redundar em louvor e glória ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. E lembre-se que para o cristão, a vida não acaba aqui. Nós temos uma eternidade na presença dEle. E lá sim, amados, lá não haverá mais sofrimento nenhum. Amém? Nesse mesmo sentido, o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18, essa passagem é aquela que ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Mas eu quero ler a partir do versículo 17, que diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aleluia! Tudo aquilo que a gente passa aqui, de bom ou de ruim, é temporal. Vai passar, mas nós temos a eternidade. Você não vê ela hoje, mas pela fé você sabe que um dia você estará lá, na presença do Senhor. Amém? Tiago também, não precisa abrir, eu separei vários versículos, mas Tiago também diz lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então, nós temos que ser perseverantes diante das provações e glorificar a Deus em meio ao sofrimento. Amém? Quando nós lemos a Bíblia, né, e vemos todas essas histórias, né, dos homens de Deus, e nós vemos as experiências que eles tiveram, você pode começar lá de Gênesis e ir notando a experiência de um por um desses homens, né? O apóstolo Paulo, ele viu o terceiro céu. O que ele viu lá? O que ele viu a ponto de considerar tudo refúgio por causa de Cristo? E morrer pelo nome de Cristo. O profeta Isaías, ele viu o trono de Deus. Você tem ideia de que experiência é essa? Mas você lembra tudo que ele sofreu por anunciar, por profetizar aquilo que Deus mandava? O apóstolo João, lá na ilha de Patmos, toda a revelação que ele teve, mas toda a perseguição também que ele enfrentou, mas não deixou de pregar a Cristo. Tem um versículo lá de Atos que ele e Pedro dizem, né? Acerca do que vimos e ouvimos, não podemos nos calar. Ananias, Misael e Azarias andaram dentro da fornalha com um quarto homem. Quem era esse quarto homem?
Olha essas experiências que os nossos irmãos da igreja perseguida têm. O que eles veem que leva eles a entregarem suas vidas por Jesus, a não negarem o nome de Jesus nem debaixo de tortura? Que experiência é essa com Deus, né? Que fizeram eles, os homens da Bíblia, e fazem muitos irmãos até hoje passar por tantas lutas e perseguições e continuarem glorificando a Deus, continuarem produzindo pérolas em meio ao sofrimento. Que poder de Deus é esse? E eles eram homens iguais, eu e você. Amém? Aí eu penso, queridos, que às vezes nós queremos ter a experiência profunda com Deus, mas nós não queremos passar pela dor. É verdade que eu não preciso sempre passar por dores para ter experiências com o Senhor. Isso é verdade. Mas também é verdade que na maioria das vezes, as nossas maiores experiências são vividas em meio às dores. As minhas foram. O apóstolo Paulo diz assim, em Filipenses 1:29, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. É graça, é a graça de Deus sobre nós. Amém? Talvez nós aqui, como igreja no Brasil, né, parte da América, nunca venhamos a sofrer por Jesus, como os apóstolos sofreram, como a igreja perseguida lá da África, Oriente, né, e aqueles países sofrem. Ou venhamos, né, não sabemos como vai ficar o mundo, mas talvez a gente nunca venha a passar por isso. Mas todos nós temos as nossas lutas. Todos nós passamos por momentos de sofrimento e muitas vezes nós temos que abrir mão de coisas que nos custam para fazer a vontade de Deus, por amor a Jesus. E às vezes a gente reluta em abrir mão de prazeres da nossa carne, né? Mas nós temos que crucificar a nossa carne todos os dias para vivermos Cristo. Deixarmos de ser o homem carnal e sermos o homem espiritual, aquele que tem o Senhor como centro da sua vida. Amém? Eu tive que abrir mão de algumas coisas e eu passei por momentos de dificuldade também. Eu perdi minha mãe quando eu tinha 25 anos. Perdi meu pai com 40. Depois, com 42, eu tive um câncer. Eu tive meus momentos de dor, de sofrimento, de choro, de luto, mas eu pude glorificar a Deus e eu sei que Ele agiu em todas as situações. Ele nunca me desamparou. Nunca me desamparou. Nós podemos passar pelos mesmos sofrimentos que o mundo passa, mas nós temos esperança no final, porque a vontade de Deus sempre é boa. Amém? O que nós estamos produzindo em meio ao sofrimento? Pérolas, bom testemunho ou mau testemunho? Pergunta para você mesmo, o que eu produzo diante das dificuldades? Tem uma terceira e última coisa que eu queria te dizer, que nós produzimos no sofrimento, que é o consolo. Como igreja, queridos, nós podemos consolar uns aos outros nos momentos de dor. 1 Tessalonicenses 4,18 diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Romanos 12:15 diz assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Na hora da dor, nós recebemos o consolo dos irmãos. Por isso é tão importante você não sofrer sozinho. Não deixe de compartilhar aquilo que você está vivendo. Não precisa contar para todo mundo, mas conte para uma ou mais pessoas. Porque essa é uma das nossas funções como igreja. Consolar. Orar uns pelos outros. Quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja, nós recebemos essa pérola, que é não passarmos pelo sofrimento sozinhos. Nós recebemos o consolo, o conselho, uma oração. Às vezes tem situações que é necessário contar para a igreja, né?
lógico, sempre mediante a autorização de quem está contando, para que a igreja possa orar em unidade. E porque a nossa oração tem poder, amém? E como igreja também, além de nós sermos consolados, nós aprendemos a consolar. É uma via de mão dupla. Nós consolamos e somos consolados. E sabe por que nós podemos fazer isso? Porque o maior consolador vive em nós. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo. Lá em João 14 ele disse que rogaria ao Pai e o Pai enviaria o Consolador para que estivesse sempre conosco. E o Espírito Santo já está em nós. E Ele nos consola. E Ele é a prova de que Deus nunca nos abandona, porque Ele está em nós. Amém? Eu gostaria de quase terminar lendo Romanos 8 com vocês. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Amém? Os sofrimentos que nós vivemos nessa vida não se comparam àquilo que há de ser revelado em nós. Amém? Nós podemos ter as preocupações, passarmos pelos sofrimentos, mas por isso também nós temos o Espírito Santo. Porque tem algo sobre o Espírito Santo que você já deve saber, mas eu não mencionei ainda, algo que está lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, que é o fruto do Espírito. E nesse fruto tem amor, tem paz, tem alegria, mas não é uma alegria porque não existe sofrimento, mas é uma alegria que está acima do sofrimento. É uma paz, mas não é aquela paz porque eu não tenho problema, porque eu não tenho preocupação, mas é a paz que está acima das preocupações. Porque, como o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1,12 ele diz, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar a minha vida até aquele dia. Amém? Nós temos que aprender a passar por esses momentos de sofrimento, lembrando daquele que sofreu no nosso lugar, e imitando Ele, amém? Porque o pior sofrimento, Jesus passou por nós. A maior pérola foi produzida pelo Senhor Jesus. Isaías disse que ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. O Senhor Jesus sabe o que é sofrer. Ele entende o nosso sofrimento. Amém? Eu gostaria de orar com vocês. Antes de orar por todos nós, eu gostaria de perguntar. Talvez você ouviu eu falar aqui que nós somos filhos de Deus e temos que passar pelos sofrimentos com a consciência de que nós somos filhos de Deus. E talvez você pense, mas como eu vou ser filho de Deus? Será que eu já sou filho de Deus? E é muito fácil ser filho de Deus. Eu só preciso crer que Ele é Deus, que Jesus é Deus e que Ele entregou a sua vida por mim. Talvez você esteja aqui pela primeira vez ou já algumas vezes, mas talvez você nunca tenha feito uma oração dizendo que você quer entregar a sua vida para Jesus, declarando que Jesus é o seu Deus e não há outro. Se existe alguém nessa condição, eu já fiz essa oração há mais de 23 anos, acredito que a maioria de nós já fez, mas talvez tenha você aqui que ainda não tenha feito. E essa é uma noite linda para você fazer isso. Entregar a sua vida para Jesus.
Se você quer fazer essa oração, eu vou orar e você só vai repetir. Você só precisa levantar sua mão para eu saber que tem alguém que quer fazer essa oração. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje? Eu vou te ajudar nessa oração. Tem alguém? Levante sua mão. Não, a pastora não enxerga direito. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está feliz com essa decisão. Os anjos do Senhor estão em festa. Tem mais alguém? Não? Então vamos orar? Eu gostaria que toda a igreja orasse junto comigo. Você quer vir aqui à frente? Irmã? Você quer vir aqui? Vem aqui. Não? Tem vergonha? Então pode ficar aí. Depois alguém vai te procurar no final do culto para te entregar, para conversar um pouquinho para você e te entregar um presente, uma Bíblia e um presente. Mas nós vamos orar daqui mesmo. Toda a igreja, por favor, ore junto comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor perdoou todos os meus pecados. Sendo Deus, o Senhor entregou a sua vida por mim e morreu naquela cruz, perdoando os meus pecados. E nesta noite, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, e declaro que o Senhor é o meu único Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. E agora eu gostaria de orar por todos nós. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé. E eu gostaria de chamar os pastores, presbíteros, diáconos, todos para vir aqui para frente. Porque eu gostaria que talvez você que ouviu essa palavra e disse, eu estou passando por um momento de luta. Eu estou sofrendo. Não importa qual seja o sofrimento. Se é com enfermidade, se é com problema com filho, casamento, financeiro, mas algo que tem te feito sofrer. Que você venha receber uma oração e uma unção sobre você, para que você possa passar por esse momento e glorificar o nome do Senhor e ver o Senhor agindo. Amém? Eu vou orar, mas você já pode vir para frente. Nós vamos louvar também. E você pode vir para frente. E você que fica sentado, que aqui não vier para frente orar, louve a Deus, porque é no meio dos louvores. É quando nós louvamos a Ele que nós recebemos a vitória. Amém? Ele se alegra quando nós louvamos a Ele, independente da situação que nós estamos vivendo. Senhor, obrigada, Pai. E eu peço que a Tua unção esteja aqui. Que o Senhor esteja vindo sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. E ministrando cada coração, Senhor. Trazendo, Senhor, a Tua graça, o Teu poder sobre eles. Para que eles possam ver a vitória, Senhor Jesus. Independentemente da situação que eles estejam vivendo. Que eles possam glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir, eu te adorarei. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é
teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Aleluia! O Senhor está agindo em meio aos louvores, em meio às nossas orações. Eu tenho certeza, queridos, que o Senhor vai agir na nossa vida. E aquela situação que hoje a gente olha como uma dificuldade, amanhã nós vamos dizer: o Senhor me deu a vitória. Em nome de Jesus, glorifique a Deus, em nome de Jesus. Eu vou orar, nos abençoando, mas se você tiver que vir para frente, mesmo depois que eu encerrar, você pode vir, que nós vamos continuar orando, amém? Eu só vou encerrar por conta do horário, e para quem precisar ir embora,
poder ir, mas se você que precisa de oração, pode vir para cá. Amém? Feche seus olhos, levante as suas mãos ao Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, por tantos exemplos que o Senhor nos deu, Pai, que o Senhor nos deixou registrado na palavra, de pessoas que passaram por provações, por dificuldades, e não negaram o Teu nome, e não blasfemaram, e não desanimaram, e não murmuraram. Pelo contrário, que glorificaram o Teu nome e fizeram a Tua vontade. E o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, que se levantou e fez a vontade do Pai e foi até o fim por nós. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. E nós queremos entregar diante de Ti as nossas vidas e clamar que a Tua unção, que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder esteja sobre nós, em nome de Jesus. Igreja, eu quero que a bênção do Senhor esteja sobre você. Eu oro e clamo a Deus para que a bênção dEle venha sobre a sua vida, sobre a sua família, e que você possa ver a mão poderosa dEle agindo sobre você, sobre cada situação da sua vida e te dando a vitória, em nome de Jesus. Que você possa ir em paz agora e ter um restante de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Que você vá na paz. Não esqueçam, amados, nós não falamos hoje, mas no domingo, dia 30, nós não teremos o culto da manhã, porque nós teremos um culto especial à noite, um culto de ação de graças para comemorar os 60 anos do nosso amado apóstolo Edson. Acho que ele deve estar nos assistindo. E então você venha participar, louvar a Deus pela vida dele, para esse homem de Deus que tanto tem nos abençoado. Amém? Deus te abençoe.